Oi, tudo bem com vocês? O meu nome é Tainá Aldrin e eu sou do Solarte Atelier. A convite da Fisher Fios, todas as sextas-feiras eu tô vindo aqui apresentar para vocês um fio da marca e também um passo a passo utilizando o fio que está sendo apresentado. E nessa semana, o fio é o Poly Plus. O Poly Plus é um fio que foi desenvolvido em parceria com a Passote e é descrito como a evolução do poliéster. Um novelo tem 200 metros, 5 milímetros e a marca indica a utilização de agulhas de 4 a 6 milímetros. Essa cor que eu estou mostrando para vocês mais de pertinho aqui é um lançamento, o neutro rosé. Ele tem aqui como característica a leveza, a maciez e, mesmo tendo essas duas características, ele ainda proporciona estrutura para sua peça. Então, quando você está crochetando com ele, não dói a mão, não cansa a mão, não faz calo. Ele é um fio leve, um fio macio, que tem um brilho acetinado nobre, muito bonito. O rendimento dele também é excelente e a Passote disponibiliza aqui no YouTube da Fisher mesmo e também no dela vários tutoriais utilizando um novelo ou menos desse fio. Então você tem um excelente custo-benefício na utilização dele também. Eu abri no Instagram essa semana uma caixinha de perguntas com as dúvidas para ele e a principal que eu recebi foi se ele é como o fio náutico, os fios náuticos que tem por aí, né? E eu trouxe aqui para vocês, para a gente fazer uma comparação que eu queria explicar a composição e principalmente a composição que se deve a essa diferença, né? Os fios náuticos, eles geralmente são feitos de polipropileno e o Poly Plus, ele é feito de poliéster. Ambos são polímeros plásticos, porém o polipropileno visivelmente tem características muito mais plásticas do que o poliéster, né? Para fazer uma comparação básica, geralmente as pessoas comparam o fio de polipropileno a fio de varal, que é realmente um fio mais plástico, enquanto que o Poly Plus ele lembra muito mais um detalhe de uma roupa, como um cordão para amarrar ou algo assim. Ele é como um tecido. Essa é a principal diferença entre eles e que faz com que o Poly Plus seja muito mais confortável para crochetar e ainda proporcione a estrutura, né? Muitas pessoas procuram um fio de milimetragem menor do que a 5 milímetros, porque 5 milímetros num fio de polipropileno acaba ficando difícil e duro de trabalhar. Então as pessoas pedem um fio com uma milimetragem menor, não necessariamente procurando que a peça fique mais delicada, mas sim que seja mais fácil de trabalhar com ele. E com a Fisher você não precisa ter essa preocupação, porque o 5 milímetros ele deixa sim a sua peça muito delicada e leve e ainda é fácil para você trabalhar, porque a Fisher está sempre pensando principalmente na ergonomia e no conforto na hora de tecer as suas peças, além da durabilidade das peças e da qualidade dos fios, porque o Poly Plus, assim como os outros fios da marca, também não desbota. Dito tudo isso, vamos para o tutorial. Eu espero que vocês gostem e comentem bastante aqui embaixo. Então, vou começar utilizando o fio Poly Plus na cor creme, essa mesma que está ali atrás. E eu vou usar uma agulha de 4 milímetros. A gente vai iniciar o nosso trabalho fazendo um anel mágico. Então, com o fio virado na minha direção, eu passo ele por cima dos dedos. Aqui embaixo, eu venho com ele nessa direção para fazer uma linha paralela à outra que a gente fez aqui em cima, ficando assim. E aqui embaixo, eu faço um X, trazendo ele na direção do fio que está vindo do novelo. Depois de fazer isso, eu vou virar o fio assim para minha direção, passar a agulha por baixo do segundo fio e virar ela inteira na minha direção, pescar o fio que tá aqui por primeiro e passar a agulha lá para trás.
buscar o fio que tá vindo lá do novelo, laçar ele e trazer aqui pra frente. Quando eu fizer isso, eu vou ficar com 2 argolinhas aqui na agulha. A gente segura elas para não soltar. Tira a agulha e passa ela no sentido oposto. Aqui quase soltou o ponto. Aí. Opa, eu torci ele. E agora a gente laça o fio que tá vindo lá do novelo e traz aqui pra frente. Tá feito o nosso primeiro ponto baixo. Além desse, a gente vai precisar de mais 5. Para totalizar 6. O ponto baixo a gente laça, passa a agulha por baixo, né, do círculo mágico, laça o fio que tá vindo lá do novelo, traz ele aqui pra frente dando uma altura, busca o fio que tá vindo do novelo outra vez e passa por dentro das 2 argolinhas que ficam na agulha, que é do ponto anterior e da laçada que a gente acabou de fazer. A primeira carreira é isso, a gente já pode puxar o fio do anel mágico. E aqui não tem problema a gente fechar bem, porque a gente não vai trabalhar centrado já no início. Então, a gente vem aqui no primeiro ponto, pegando as 2 alcinhas, busca o fio que tá vindo do novelo e faz um ponto baixíssimo para fechar a carreira. E mais um ponto baixo para iniciar a próxima carreira. Agora a gente vai começar a trabalhar o ponto daquela forma para iniciar o espiral. Então, a gente vai trabalhar nesse primeiro ponto aqui, pulando o primeiro ponto, no segundo ponto, não, já vou cortar. A segunda carreira, a gente vai iniciar pulando esse primeiro ponto aqui e fazendo um ponto baixo aqui nesse segundo. Então, esse ponto baixíssimo foi feito nesse aqui. A gente pula ele, vem aqui no segundo e faz um ponto baixo. Feito isso, a gente vai voltar aqui nesse outro ponto que já foi trabalhado e vai fazer um ponto baixo, só que a gente vai fazer ele bem alongado. Porque ele vai ficar na diagonal por cima do ponto baixo que a gente acabou de fazer. Escondendo ele. E é assim que a gente inicia o trabalho. Então, aqui, depois de fazer esse primeiro ponto cruzado, na segunda argolinha que tem aqui, vindo da agulha, 1, 2, eu vou colocar o meu marcador de ponto como o primeiro ponto da carreira. Porque eu vou trabalhar sem fazer emendas dessa carreira em diante, crescendo sempre em espiral. Se você quiser, você pode trabalhar fazendo emenda, só que isso vai causar uma linha, né, marcando a emenda em cada uma das carreiras. Então, fica a seu critério. Aqui a gente vai repetir sempre fazendo isso. Um ponto baixo de tamanho normal no próximo ponto e no ponto anterior a gente faz o ponto baixo alongado, cobrindo o ponto que a gente acabou de fazer. Ponto baixo no ponto que ainda não foi trabalhado e agora no ponto anterior, novamente, o ponto baixo alongado. Vai fazendo e vai arrumando os pontos para eles ficarem bem bonitinhos, vai observando se tá pegando do lugar certo, se o trabalho já tá iniciando esse movimento, né?
E aqui, para subir para a terceira carreira, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Só que aqui esse ponto já foi trabalhado, tá vendo? Aqui seria como o ponto que a gente tem que cobrir. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse primeiro ponto para fazer o ponto baixo de tamanho normal. Vai voltar aqui no último ponto da segunda carreira que já tinha sido trabalhado e fazer o ponto cruzado nele. E considerar que esse ponto cruzado foi o primeiro ponto da nossa terceira carreira. Então, vou tirar o marcador daqui e vou colocar nesse pontinho aqui que a gente acabou de fazer. Na terceira carreira, quando a gente chegar no terceiro ponto cruzado, a gente vai fazer o primeiro ponto baixo normal, pegando aqui. E em vez de pegar as duas alcinhas do ponto anterior, tá vendo que logo aqui abaixo do ponto anterior tem um ponto baixo alongado fazendo o formato de V? A gente vai pegar no meio dele como um ponto baixo centrado, alongado. É ele que vai cobrir ali esse ponto baixo que a gente acabou de fazer. Arrumo o fio. Vou pegar o próximo, as duas alcinhas aqui de cima. E nesse a gente vai fazer como a gente veio fazendo antes, pegando no anterior, porque tá vendo que não tem um formato de V logo abaixo dele? Então a gente vai pegar nele mesmo e vai fazer o segundo ponto baixo, que é o alongado. Ponto baixo de tamanho normal. E aí aqui eu tenho o formato de V logo abaixo do ponto anterior, onde eu tenho que fazer o alongado. A gente vai alternar um ponto baixo centrado alongado e um ponto baixo alongado sem ser centrado, pegando no ponto anterior como a gente veio fazendo até então, até o fim dessa carreira aqui e da próxima. Então, terceira e quarta carreira a gente vai fazer do mesmo jeito. Fim da terceira carreira, início da quarta, repetindo o mesmo padrão. Aqui por último, eu fiz ele centrado, então aqui no primeiro não será. Vou marcar esse primeiro ponto baixo já como o primeiro ponto da quarta carreira. E o próximo no centro. Eu queria dar destaque para delícia que é trabalhar com esse fio. Olha a leveza dele, como macio ele é, a facilidade que eu tô trabalhando e ainda assim a estrutura que ele vem trazendo para minha peça. É maciez e estrutura na medida certa. Super fácil, muito gostoso de trabalhar com ele, muito leve. Terminando aqui a quarta carreira, a gente vai mudar outra vez o padrão que a gente vai fazer. Porque se vocês repararem, desde a segunda carreira, a gente veio sempre aumentando os pontos, né? A gente veio fazendo um ponto baixo e aí voltando no anterior que já tinha sido trabalhado e fazendo o segundo ponto baixo alongado. Então os pontos estão todos espremidinhos aqui. Agora a gente vai fazer duas carreiras seguidas sem nenhum aumento e todos os pontos que a gente pegar serão, os pontos alongados serão centrados.
Então, vai ficar da seguinte forma, eu tô tirando aqui o marcador do primeiro ponto. Vou pular ele e venho aqui no segundo ponto fazer o primeiro ponto baixo do ponto cruzado, que é de tamanho normal. E logo aqui abaixo do ponto que a gente pulou, que é o primeiro da carreira, vai estar aqui o V para a gente colocar e fazer o ponto baixo centrado alongado. E esse é o primeiro ponto cruzado da quinta carreira. Vou marcar aqui o segundo da agulha, que é o primeiro ponto baixo que eu fiz, né, do ponto cruzado. E vou seguir fazendo isso toda a carreira. Pulo um, vou no segundo, faço o ponto baixo de tamanho normal. Aqui, no ponto anterior, no V, logo em direção ao ponto onde a gente pulou, faço o ponto baixo centrado alongado. Durante toda a quinta e a sexta carreira. Quando você entende a lógica, é super rapidinho e o fio facilita muito o trabalho também. A ergonomia de trabalhar com esse fio é incrível, é maravilhoso. Olha a leveza, a facilidade que eu consigo deslizar o fio e fazer os pontos. A agilidade é algo que precisa ser levado em consideração. Se você recebe uma encomenda de 12 Soulsplat, vai fazer muita diferença o quanto de tempo você consegue economizar trabalhando com um material que é confortável, que proporciona rendimento. Vai observando os pontinhos, arrumando eles para eles ficarem todos bonitinhos. Olha, já tá dando o efeito. Finalizando aqui a quinta carreira de pontos cruzados, que é a nossa sexta carreira do trabalho. Daqui para frente a gente vai fazer um aumento num ponto sim e outro não. Então eu vou começar fazendo aumento já no primeiro ponto, removendo aqui o marcador de ponto e fazendo um ponto baixo. O ponto baixo centrado, nesse caso, eu vou fazer diretamente aqui atrás, ó, não vou pegar no meio. Vou colocar o meu marcador de ponto aqui no primeiro ponto que a gente fez. E o segundo ponto eu vou pular o próximo ponto que não tá trabalhado. E logo abaixo dele tem um Vzinho aqui. Vou pegar ele por aqui. Agora a gente não fez um aumento. No próximo ponto vai ser um aumento, então sem pular, direto primeiro aqui. E o ponto baixo alongado atrás. Agora pula um, ponto baixo de tamanho normal, no meio do centro, o ponto baixo alongado. Sem pular um, a gente vem aqui e faz o primeiro ponto baixo e aqui no segundo, sem ser no centro, o ponto baixo alongado. A gente vai seguir fazendo esse padrão pelas próximas 3 carreiras. Então, vai ser, essa foi a sexta, sétima, oitava e nona carreira, fazendo um aumento sim, um aumento não. Depois de fazer 3 carreiras, fazendo aumento um ponto sim, um ponto não, a peça vai começar a ficar com muito ponto outra vez. Como que eu sei isso? Porque ela tá embabadando, tá vendo? Que a bordinha dela tá ficando para cima e os pontos estão todos espremidinhos aqui. Agora a gente tá indo para a etapa final do nosso Soulsplat e agora a gente vai fazer mais 3 carreiras sem nenhum aumento. Igual a gente já fez, eu vou repetir aqui o padrão. Vou tirar o marcador de ponto do primeiro ponto, vou pular ele,
Vou colocar a minha agulha no segundo ponto, fazer o primeiro ponto baixo. Vou colocar meu marcador de ponto aqui outra vez. E pegando aqui atrás, no meio do ponto, logo abaixo do ponto que a gente não pegou, o ponto baixo alongado. Aqui a gente pula esse, faz no segundo o ponto baixo normal e logo abaixo do ponto que a gente não fez, aqui no V, o ponto baixo centrado alongado. Assim a gente não tá dobrando nem fazendo nenhum aumento, tá ficando cada pontinho trabalhado com um ponto em cima. São mais 3 carreiras assim e depois delas a gente vai pro acabamento. Essa receita que eu tô fazendo, com essa quantidade de carreiras, ela vai ficar com um total aí de uns 31 centímetros e meio, 32 centímetros mais ou menos. Você pode ir seguindo essa lógica de aumentos até chegar no tamanho que você quiser. Você pode ver conforme a peça vai pedindo, se fica muito espaço entre os pontos faz uma carreira de aumento, se tá muito, como a gente viu aqui que estava muito embabadado, com uma quantidade grande de pontos faz carreira sem aumento até ficar retinho outra vez e vai se baseando por esses fatores. Fazer 3 carreiras sem nenhum aumento, agora a gente vai finalizar com pontos baixíssimos, porque aqui eu já atingi o tamanho que eu gostaria. Se eu quisesse aumentar o tamanho da peça, na próxima carreira eu faria uma carreira intercalando um ponto com aumento e um sem, igual a gente fez nas 3 carreiras anteriores, as carreiras sem aumento, né? Porque se você reparar aqui, ele tá com a borda certinha no círculo todo, encostando perfeitamente ali, né? Não tá nem para cima, nem para baixo. Então aqui ficou um bom ponto, mas se eu fosse aumentar, eu faria, se eu fosse fazer maior essa peça, eu faria a próxima carreira com um aumento em um ponto sim e um ponto não. Como eu não vou aumentar, eu vou finalizar fazendo pontos baixíssimos. Então vou tirar o marcador de ponto aqui. Vou colocar a agulha direto aqui, pegando as duas alcinhas e fazer os pontos baixíssimos assim na borda toda. Sem apertar muito para não distorcer a peça. Vai fazendo e vai arrumando para ver se tá tudo ok. Ó, aqui meu ponto ficou torcido, eu vou voltar. Por isso que é importante a gente analisar bem o trabalho que a gente está fazendo e ir corrigindo ao longo dele, entendendo e arrumando. Agora sim. Chegando aqui no último ponto, pode cortar o fio, não precisa deixar muito, só o suficiente para a gente simular ali o último ponto e fazer o acabamento. Depois de cortar, puxa todo ele para esse lado. A gente vai passar pelo ponto da frente, ele tá aqui vindo para cá. Então, a gente vai passar a agulha aqui, vai puxar ele lá para trás. Vai colocar a agulha aqui de trás para frente, colocando ela no meio, no centro desse ponto de onde o outro tá saindo o fio. E vai jogar ele lá para trás. Vamos ajustar aqui esse pontinho. Feito isso, a gente vai simular aqui atrás agora. Então, eu vou trazer esse ponto aqui pro meio. E tem que fazer essa alcinha aqui. Então,
Eu vou pegar essas duas alcinhas aqui, vou jogar o fio lá pra trás. Vou pegar aqui no meio de volta, da onde o fio tá saindo, e vou puxar o fio pra lá. Pronto, tá feito o acabamento, tanto em cima quanto embaixo. Nessa partezinha aqui que fica a emenda, você pode colocar a etiquetinha que você geralmente utiliza nas suas peças, que aí vai ficar escondido aqui, ó, na lateral, e o restante da peça inteirinha fica perfeito. Só aqui que quem faz crochê consegue perceber que aqui tá assim por causa da emendinha, né? Mas colocando etiqueta fica perfeita a peça inteira. E você não consegue ver. A finalização do Poly Plus, eu costumo fazer ela com isqueiro. Então, bem prático, sem segredo. Eu corto rente aqui, deixo uma pontinha, queimo com o isqueiro e coloco com a bundinha do isqueiro para colar na peça. E ela fica bem coladinha, bem segura. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita e da apresentação de mais um fio. Lá no Instagram essa semana vocês escolheram as cores, né? Eu fiz com o jade escuro e além do creme vocês também escolheram o neutro rosé, que eu vou fazer o neutro rosé para compor o jogo do Soulsplat, mas eu vou postar o resultado lá no Instagram. Então, não deixem de seguir tanto Solerte Atelier quanto a Fisher Fios no Instagram para estar por dentro e poder participar dessas votações. Dar a sua opinião, perguntar qual é a sua dúvida, pedir tutoriais, que a gente está sempre acompanhando.